Faturamento do agronegócio do Brasil deve recuar 2,3% em 2018. Economia brasileira cresce 1% no terceiro trimestre. Comercialização da safra 2018-2019 de café atinge 59% no Brasil. Exportações de milho do Mato Grosso apresentam queda de 32,94% em outubro. Olá para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Está no ar mais uma edição do Agricultura BR. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Carla. Uma boa tarde a todos. A empresa AMAGE, uma das maiores do setor do agronegócio do Brasil, comprou 300 caminhões para estruturar a sua frota própria. Nós vamos agora até São Paulo conversar com o jornalista Walter Puga Júnior, que tem mais detalhes desse assunto para a gente. Olá, Puga, boa tarde para você. Com essa ação, a AMAGE estaria tentando evitar pagar pelo serviço de caminhoneiros? É exatamente isso, viu? O que ocorre é uma fuga das empresas do frete cobrado pelos caminhoneiros em função do tabelamento. Bom, a AMAGE, que é uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, atua na produção e na comercialização de grãos, também atua na área de logística e também de energia, comprou 300 caminhões da fábrica sueca de caminhões Scania. É o que informou a montadora sueca para jornalistas ontem, né? Todos esses veículos são de um modelo novo, o modelo R500 6x4, e serão entregues a partir de fevereiro agora do próximo ano, né? Segundo a Scania, esta é a maior venda de um embarcador de grãos, de produtos agrícolas, feita pela Scania no Brasil. Por isso a Scania tratou com uma notícia diferenciada, né? Bom, a aquisição deste veículo atende, lógico, a necessidade estratégica de distribuição, de logística da AMAGE, né? Que já possui, aliás, um histórico de administração da sua frota fluvial, né? Através de rios, né? Bom, é o que lembrava o presidente executivo da AMAGE, o Judinei Carvalho, em uma nota enviada à imprensa também. Com esses 300 caminhões adquiridos, a empresa passa a ter uma frota própria para transportar boa parte dos seus produtos, segundo esse comunicado da empresa. E mais, o Jornal Valor Econômico destacava hoje pela manhã que os veículos devem operar nas rotas mais estratégicas para a empresa, escoando aí a produção agrícola até os portos de exportação. Resumindo, outra empresa também já tenta fugir da situação em que foi colocada com o tabelamento do frete, né? A Cargill já também sinalizou que está providenciando, né, a montagem, a estruturação de uma frota própria de caminhões por causa dessa tabela do frete. A JBS e a Coamo, né, grande cooperativa lá do Paraná, também chegou a adquirir caminhões para reforçar suas frotas em decorrência daquela paralisação que nós tivemos por conta do tabelamento e que gerou esse tabelamento. Resumindo, as notícias que davam conta de que as empresas teriam uma estrutura de transporte própria para fugir do tabelamento está de fato ocorrendo e ocorre em larga escala, como nós podemos ver. A AMAGE, uma grande empresa, compra agora 300 caminhões. A Cargill se estrutura e há outros empresários também se estruturando para evitar pagar para o caminhoneiro aquele tabelamento do frete. Aliás, um detalhe, viu? Hoje nós recebemos aqui na redação do Canal do Boi, junto à Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, um comunicado da Abiarroz, da Associação Brasileira da Indústria do Arroz. Veja, uma carta da Abiarroz, assinada também por outras 75 entidades, envolvendo produtores de soja, transportadores, indústrias, federações de indústrias, Federação de Agronegócio, cobrando do presidente uma reversão rapidamente desse tabelamento do frete. A Associação Brasileira da Indústria de Arroz foi uma das 75 entidades que enviaram ao presidente eleito da República, Jair Bolsonaro,
carta aberta contra o tabelamento do frete. Aliás, nessa carta, eles dizem que é sempre bom não ter tabelamento. E lembrava que o Brasil enfrentou, durante o período de hiperinflação nos anos 80, uma equivocada decisão do governo, fez com que a população enfrentasse aí o tabelamento de produtos e serviços, né? Não deu certo, como argumentam as entidades na carta enviada ao presidente eleito, né? A sociedade brasileira, segundo essas entidades, pagou um preço elevado com desemprego, baixa competitividade, desabastecimento de produtos e alto custo de alimentos. A carta, assinada por 75 entidades, foi encaminhada hoje para o presidente eleito Jair Bolsonaro e pede claramente que ele revogue rapidamente esse tabelamento de fretes que foi instituído pelo governo atual. É com você, Juliana. Nós seguimos conversando, Puga, porque hoje a Fundação Getúlio Vargas divulgou uma pesquisa sobre a economia brasileira, que mostrou que o PIB do Brasil registrou crescimento de 1% do segundo para o terceiro trimestre. Puga, esse índice parece que também tem um desempenho superior em relação à mesma época do ano passado, é isso mesmo? É isso mesmo, a perspectiva é positiva, o terceiro trimestre já mostra aí um crescimento, né? A economia brasileira acelerou, registrou um crescimento de 1% no terceiro trimestre agora deste ano, em comparação com o segundo trimestre. Então, em relação ao período que terminou em junho, nós tivemos agora um crescimento, considerando aí até setembro, né? Bom, são dados do monitor PIB-FGV, que foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas hoje pela manhã, né? Aliás, as agências de notícias dão destaque para isso nessa manhã. É a 7ª taxa positiva consecutiva desde o final da recessão, diz um documento divulgado pela FGV. Na comparação com o terceiro trimestre do ano passado, numa série aí de ajuste que eles fazem, a taxa foi maior, foi de crescimento de 1,7%. Na comparação, considerando aí todos os componentes do PIB, tanto pela ótica da oferta como pela ótica da demanda, eles apresentaram resultados positivos, exceção ao setor de construção civil. Bom, somente em setembro, o PIB brasileiro teve uma alta de 0,40%, segundo a GV. Isso, lógico, comparado com agosto. Então, temos aí perspectivas positivas e a perspectiva para o ano que vem também é boa. O resultado oficial do PIB do terceiro trimestre só será divulgado pelo IBGE no dia 30 de novembro, mas já há uma expectativa de que esse crescimento mostre agora, daqui para frente, uma consolidação. É o que se espera e são o que os números indicam, pelo menos os primeiros dados apurados até o momento. Em poucos dias nós teremos oficialmente aí o número do PIB divulgado pelo IBGE. É com você. Puga, obrigada por enquanto, até já. Seguimos falando sobre mercado financeiro e o dólar opera em movimento de alta nesta quinta-feira, em torno de R$ 3,80, com investidores de olho em questões domésticas, também puxados pelo pano de fundo do Brexit, que é a saída do Reino Unido da União Europeia, que se iniciou em 2017 e segue até 2019, e também dia de baixa liquidez devido ao feriado nos Estados Unidos de Ação de Graças. E você confere comigo agora como está se movimentando o dólar neste momento no Brasil, uma alta de 0,55% para a moeda norte-americana, que está sendo vendida a R$ 3,81. E para falar mais para a gente como se opera o mercado financeiro nesta quinta-feira, voltamos a falar com Walter Puga, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Walter Puga, e este mercado financeiro, como segue nesta quinta-feira? Olha, eu já estou preparado aqui, eu gostaria de lembrar, Carla, para fazer uma entrevista com quem conhece muito o mercado de algodão. Está aqui ao meu lado, né? O Lima. Nós vamos conversar já sobre isso. Mas você falava de dólar, olha, o dólar operava em alta agora há pouco, passava de R$ 3,80, há alguns minutos tinha uma alta de 0,34%, operava na faixa de R$ 3,80 mais 24, né? Chegou a operar acima de R$ 3,81 hoje, a R$ 3,81 mais 32. Isso é uma reversão perto do que esperávamos, né? Nós esperávamos aí uma tendência de baixa para o dólar daqui para frente, uma valorização do real. Os analistas do mercado de câmbio previam aí dólar até na faixa de 13,50 no final do ano, mas não é o que está ocorrendo, não. Nós temos aí uma disparada do dólar. E isso ocorre também
não por conta de necessariamente o que está neste momento em discussão ou em estudos no Brasil, mas porque há uma influência negativa lá fora e isso traz, lógico, para as moedas de países emergentes uma perspectiva ruim, já que lá fora o dólar também ganha frente a outras moedas de países emergentes. Então não é uma surpresa, é uma surpresa para nós, mas não é surpresa que isso ocorra, porque lá fora há uma forte influência pela valorização do dólar e isso, lógico, traz pressão sobre as moedas de países como o Brasil, no caso, o real. Agora, o que acontece com o nosso índice Bovespa, que reflete aí a confiança do investidor, é que ontem nós já tivemos uma baixa no nosso índice Bovespa, o índice Bovespa se manteve aí nos 87 mil pontos, né? Mercado de bolsa recuava ontem para 87.268 pontos, mesmo assim mantendo os 87 mil pontos, e agora há pouco subia um pouquinho, mas subia 0,24%, voltava aí a se aproximar de 87.500 pontos. Há uma expectativa de que nós tenhamos aí pelo menos uns números próximos, né, considerando o mercado de ações, né, tendo como referência o índice Bovespa, que é o índice mais importante da Bolsa Brasileira, da B3. Mas não esperávamos também que o índice fosse recuar para 87 mil pontos. É uma reversão, a expectativa era de que chegaríamos no final do ano perto dos 90 mil pontos, o mercado especulava sobre isso, mas é um mercado muito sensível. Assim que o dólar começou a ganhar, né, espaço frente às moedas de países emergentes, lógico, mercado de bolsa tende normalmente a ceder um pouco. Sempre recuando um pouquinho, mas ainda mantemos aí os 87 mil pontos, é esperar no final do dia para ver o fechamento dos negócios. De olho na informação, porque muita oscilação é prevista para os próximos dias, seja para baixo ou seja para cima. Vai depender, inclusive, do que vai ocorrer no final do mês em Buenos Aires, quando nós teremos o encontro do G20 e uma discussão entre o presidente da China, né, o representante do governo da China e também o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Uma guerra comercial que traz muitas preocupações e você verá isso já já. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, pode interferir no mercado de algodão, viu? Eu volto daqui a pouco. Tá certo, Pulga? Então daqui a pouco nós voltamos com Walter Pulga, direto da Bolsa Brasileira de Mercadorias. O Ministério da Agricultura divulgou a estimativa do valor bruto da produção agropecuária do Brasil em 2018, tomando como base os dados de outubro. Os números mostram que o VBP para esse ano de 2018 está mais de 2% abaixo dos números obtidos em 2017, segundo essa nova projeção. Veja só, agora em outubro, o Ministério da Agricultura trouxe a expectativa de 578 bilhões e 200 milhões de reais de faturamento, ou seja, o valor total que a produção agrícola e pecuária do Brasil deve gerar ao longo de todo esse ano. Em outubro de 2017, o valor estava em 591 bilhões e 700 milhões de reais, portanto, ano passado teve essa elevação. À direita, a gente vê a estimativa do Ministério para quanto as lavouras devem render neste ano para o VBP da produção agropecuária. A maior parte, 391 bilhões e 800 milhões de reais, enquanto a pecuária tem uma projeção de 186 bilhões e 300 milhões de reais. Em relação ao ano passado, as lavouras apresentam redução real de 1,2% e a pecuária de 4,5%. E na relação com os produtos pesquisados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os destaques em relação a preço e produção estão aqui na sua tela e é o algodão com mais de 47,6% na comparação com o ano passado, o cacau com mais de 35,8%, o café com aumento de 8,3% em relação a 2017, a mamona com aumento de 107,6%, a soja com um aumento de 12,4%, o tomate 5,4% a mais e o trigo 78% a mais na comparação com o ano passado. Estes produtos representam 57% do valor total das lavouras. Em relação a 2019, o Ministério da Agricultura já trouxe uma expectativa em relação ao valor bruto da produção agropecuária. Porém, ele ressalta que os números são ainda muito preliminares, visto a safra que está
iniciando. De acordo com o Conab e IBGE, a produção de grãos do Brasil neste ciclo novo está estimada em 226 milhões e 700 mil toneladas pelo IBGE e entre 233 milhões e 700 mil até 238 milhões e 200 mil toneladas pela Conab. De acordo com o Ministério da Agricultura, o VBP para 2019, ainda frisando, é um número bastante preliminar, ficou projetado em 584 bilhões e 700 milhões de reais. Considerando os números que demos há pouco, esse valor, se confirmado, ficará, portanto, acima do VBP de 2018. E nós agora falamos com você, produtor de algodão. Os produtores de algodão podem ter prejuízos para a próxima safra por conta da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. E sobre este assunto, nós voltamos à Bolsa Brasileira de Mercadorias, que o Walter Puga Júnior está ali conversando com um coordenador de pesquisa de algodão. Walter Puga, é com você. Olha, o que acontece com o mercado de algodão ainda não se sabe, mas estamos aí numa região, num momento, vamos dizer assim, né, perigoso, porque a discussão entre Estados Unidos e a China pode trazer problemas para produtores de algodão numa época de grande safra no Brasil. Eu tenho aqui ao meu lado Jonas Lima Nobre Júnior, ele é da Laffer Lins Corretora de Algodão, um dos mais experientes corretores de algodão do Brasil, com mais de 20 anos de experiência nesse mercado. Começou na indústria têxtil, foi para a corretagem de algodão e hoje é um dos responsáveis aí pela Câmara de Algodão, atua aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Hoje tem uma reunião aqui, neste momento está ocorrendo, a Câmara de Algodão, o pessoal que trata a junta, que cuida de algodão, discute assuntos, é a última reunião do ano. E eu aproveitei para convidar o Jonas para comentar sobre o que ocorre com o mercado do algodão. Obrigado por ter vindo, Jonas. Vamos começar falando sobre o que chama atenção hoje, né? Essa guerra comercial entre Estados Unidos e China pode trazer problemas para produtor de algodão nesse ano de boa safra? Pode. O problema com os Estados Unidos e China é que a China é um grande consumidor de algodão e os Estados Unidos é o maior exportador mundial. Então, se essas tarifas sejam impostas, o algodão americano vai ter que procurar outros mercados e vai competir mais forte com o Brasil nos outros destinos. Enquanto que, por outro lado, pode ser que a China especificamente venha procurar mais o algodão brasileiro para poder fugir dessa compensação tarifária que os Estados Unidos está impondo a eles. Então, nós aparentemente podemos ter uma vantagem com isso se a gente olhar só a China e, por outro lado, vamos ter uma desvantagem se a gente pensar nos outros mercados todos que nós exportamos, que daí vamos ter que competir com o algodão americano, que não vai ser mais embarcado para a China e vai concorrer conosco no Vietnã, na Indonésia, na Malásia, no Paquistão, em todos os outros mercados que absorvem a nossa exportação agora. Aliás, a nossa produção de algodão, vamos lembrar, é uma das maiores, é recorde. A previsão é de que tenhamos uma produção maior ano que vem. Este ano chegamos a 2 milhões de toneladas? Certo. Esse ano nós já temos isso como atingido. O beneficiamento em muitos lugares vai se estender até dezembro, início de janeiro, em algumas localidades muito específicas, porque a produtividade foi muito boa, então eles tinham planejado uma certa quantidade, vão ter que esticar um pouco mais a operação das máquinas para dar conta disso, e um aumento, já um incremento grande para o ano que vem. A própria Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, estima uma produção de 2,5 milhões de toneladas de pluma para o próximo ano. Seria recorde, o Brasil nunca produziu tanto algodão. Não, nunca produziu. Isso é um recorde que traz em si uma porção de desafios. E o maior deles é, como você mesmo dizia, dos caminhões agora há pouco, a logística.
O nosso consumo doméstico é estagnado ao redor de 600 a 700 mil toneladas por ano e todo o excedente tem que ser exportado. Tem que ser exportado, tem que sair. Esse algodão não pode ficar aqui. Não fica. Normalmente o algodão não passa de um ano para o outro guardado para ser vendido depois. Ele começa a perder cor, perde alguma das características de qualidade, então é sempre comercializado dentro de um ano, no período de 12 meses. E você movimentar isso tudo, seja para armazéns perto do porto ou para as fábricas, vai ser um desafio gigantesco. Quer dizer, a logística preocupa também. Sem dúvida. Não só essa guerra comercial, mas a logística que falamos agora há pouco. A logística é um custo importantíssimo para o produtor. Tanto que vários deles hoje procuram vender a mercadoria para ser retirada na fazenda, porque ele não quer correr o risco de um frete futuro que ele não sabe o que é. Bom, então temos, basicamente, neste momento, dois problemas. Primeiro, essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China, que pode alterar preços, negociação, competição do Brasil com a sua produção recorde de algodão. O segundo problema é escoar essa produção de modo a ganhar o mercado externo. Agora, o mercado de algodão mudou muito nos últimos anos? Ele veio, ao longo desses últimos 10 anos, se consolidando bastante. A gente costuma brincar que não é para amador. Hoje, se você pensar numa máquina para colher algodão, nós estamos falando numa máquina em $1 milhão. Ou seja, é muito investimento. É muito investimento. Uma usina vai custar mais outros 3, 4, 5 milhões de dólares, dependendo do tamanho. Então, você não começa a produzir algodão se não estiver preparado para investir e estar continuamente nessa cultura, porque senão é um investimento que acaba não compensando. Tanto que os produtores menores que não podem ou não querem investir essa quantidade de dinheiro tão grande, se utilizam de máquinas de terceiros para fazer a colheita e para fazer o beneficiamento. Agora, antigamente nós tínhamos aí médios produtores, até alguns pequenos produtores que trabalhavam com algodão. Hoje isso é praticamente impossível, não? Hoje eu vou dizer que um produtor pequeno vai estar aí na faixa de 500 a 1.000 hectares de algodão, né? Um médio vai produzir de 3 a 8 mil, 6 mil. Daí você tem os produtores grandes, acima de 10 mil hectares de algodão, já é uma quantidade, 10 mil hectares de algodão vai lhe dar 17, 18 mil toneladas de pluma, é mais ou menos 1,7, 1,8 toneladas por hectare. Então, menos de 1.000 hectares, difícil trabalhar. O investimento que é exigido, você teria que ter, eu acho que um módulo mínimo talvez hoje de 1.500, 1.200, abaixo de 1.000 realmente fica mais difícil. Fica muito difícil. É verdade. Para finalizar, Jonas, mercado de algodão para o Brasil é um mercado promissor? Sim. O algodão brasileiro, grande parte dele hoje é produzido como segunda safra. E os resultados que os produtores têm obtido com isso são excelentes, tanto de qualidade como produtividade. E, como eu disse, segunda safra, ele consegue ter um custo mais baixo, então a rentabilidade dele é boa e o aumento de área que a gente vê é mais significativa nas regiões, principalmente do Mato Grosso, onde uma segunda safra é possível. Bom, você acaba de ouvir Jonas Lima Nobre Júnior, ele é da Laffer Lins Corretora, está há mais de 20 anos no mercado, veio da indústria têxtil e depois de um tempo na indústria têxtil, trabalhava com algodão na corretagem, trabalha e hoje acompanha, né? Faz parte de grupos que discutem o futuro do algodão, o mercado do algodão, está no mercado do algodão, inclusive um mercado muito forte aqui na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Está aí o recado, é preciso ter coragem,
Capacidade para investimento, algodão é para profissionais, mas é um mercado promissor. Passamos o recado? Espero que sim. É uma boa atividade e espero que outras pessoas se animem e venham a produzir algodão também. Agradeço o Jonas, essa participação aqui conosco no Agricultura BR. Vou encerrando por aqui, eu volto para Campo Grande. Obrigada, Pulga, um abraço para você, um abraço para o Jonas e até a próxima oportunidade. Veja no próximo bloco, exportações de milho do estado de Mato Grosso apresentam queda no mês de outubro. E ainda hoje você confere que o Brasil já comercializou 59% da safra 2018-2019 de café. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, você fica agora com o Momento Fosfosal. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. Na questão de adaptação para confinamento e no desenvolvimento desses animais também na fase de recria, que teve um diferencial visual, assim, né? Porque não teve uma medição exata, mas deu para perceber que teve um ganho visual, assim, que foi positivo. Os animais que usou o produto se adaptaram mais fácil, né? Na questão do confinamento, né? Após a fase da recria ali. Menos problema de estresse, os animais foram mais tranquilos para o coxo e resultando um melhor ganho de peso, né, nesses animais. O produto é válido, indico para outras pessoas usarem que vai ter benefícios e resultados com o produto. O uso do produto, a gente percebeu um melhor desenvolvimento nos animais, uma melhor aptidão para ganho de peso. Eu achei muito importante esse produto. Pode usar sem dúvida que é um produtaço. Entrada de animais em confinamento e adaptação de coxo. Esse era o desafio nessa propriedade. Bruno, explica pra gente qual o estresse gerado nessa situação e de que maneira a Fosfosal resolveu o problema. O Fosfosal é um multimineral injetável indicado nesses momentos de alto desafio, como por exemplo a entrada dos animais no confinamento. Os animais eles chegam numa realidade completamente diferente e precisam passar por uma adaptação no coxo. Então, com o Fosfosal, a gente entrega alguns minerais que são essenciais para o metabolismo do animal, facilitando esse processo de adaptação. Então, o animal fica mais produtivo e isso representa mais lucratividade para a fazenda. Obrigado, Bruno. Aumente o score corporal do seu rebanho também. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. Estamos de volta e o destaque agora é para o milho. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços divulgou os dados de exportações do estado de Mato Grosso para o mês de outubro e aponta uma queda de mais de 30% para os embarques na comparação anual. O MDIC aponta que os embarques de milho do estado de Mato Grosso foram de 1.990.000 toneladas, o que representa uma queda de 32,94% em relação ao mesmo período do último ano. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Agropecuária, o IMEA, o volume continua vindo menor do que o esperado em decorrência do alongamento na janela de exportação da soja, além do aumento dos custos do frete rodoviário. Apesar do número mais baixo em relação às exportações de milho do estado do Mato Grosso, teve um dado positivo neste último mês de outubro. As compras do Irã, que cresceram bastante. De acordo com dados da Secretaria, os embarques destinados ao Irã representaram 43,2% de todo o milho que o Mato Grosso enviou ao exterior no mês passado. Esse volume todo que o Irã importou, ele registrou um aumento de 85,7% em relação a julho e outubro de julho para outubro de 2018. Caso o Irã e o Brasil continuem estreitando relações comerciais, as exportações de milho para o Irã
podem beneficiar bastante o setor no Brasil, principalmente o estado mato-grossense. E agora, você, telespectador da região centro-norte do país, trazemos a previsão do tempo para você. Então, nós vamos lá para a Somar Meteorologia conversar com a Juliana Rezende, que fala para a gente como se comporta o clima nessa região centro-norte. Juliana, boa tarde. Olá, boa tarde, Carla, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, os produtores das áreas mais ao norte do país devem receber muita chuva no decorrer desses próximos períodos. As áreas de instabilidades, então, vão migrar para a metade norte brasileira e, com isso, a chuva vai seguir bastante frequente, vai seguir ganhando força. Em relação à situação de umidade do solo, vem aumentando cada vez mais em pontos da região do Mato Piba, Mato Grosso, região norte também. Aos poucos, essa situação vem melhorando cada vez mais. No decorrer desses próximos dias, tem previsão de chuvas mais expressivas ainda em grande parte da região centro-oeste, região norte, avançando aos poucos em pontos do oeste da região nordeste. Mas a tendência é de chuva bastante regular na maior parte das áreas produtoras nordestinas. O cenário melhora ainda mais a partir da semana seguinte, conforme os ventos no alto da atmosfera acabam trazendo muita chuva para grande parte da região nordeste, região norte também. Mato Grosso e Goiás vão receber também bastante instabilidades. Dessa vez o risco fica para temporais, principalmente nas áreas mais escuras do mapa, com volumes de água de 70 até 100 milímetros entre os dias 28 de novembro até 2 de dezembro. E esse cenário vai seguir ainda persistindo no decorrer dos dias seguintes, até pelo menos o dia 7 de dezembro. Tem muita chuva prevista para toda a região nordeste, Tocantins, Pará, Mato Grosso, grande parte do norte de Goiás e norte mineiro também, com acumulados de até 130 milímetros em áreas produtoras da Bahia. Então, durante as próximas semanas, produtores da metade norte brasileira devem receber muita chuva. Essas instabilidades vão seguir frequentes, bastante expressivas, com elevados volumes de água. Isso pode atrapalhar momentaneamente o andamento das atividades no campo, paralisar as atividades de plantio da safra de verão, mas, por outro lado, ajuda a aumentar ainda mais as condições de umidade do solo, beneficiando, então, grande parte das lavouras ainda em desenvolvimento. Mas, de forma geral, então, essa chuva ela pode atrapalhar bastante os produtores da região, trazendo aí paralisações, especialmente para o plantio das lavouras na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Vamos para mais um rápido intervalo comercial. Veja no próximo bloco que a comercialização do café da safra 2018-2019 do Brasil alcançou 59%. E ainda nesta edição do Agricultura BR, você vai ver que a contratação de crédito rural para a safra atual teve um aumento no estado de Mato Grosso. Nós voltamos depois do intervalo. Agora você fica com o Momento Fosfosal. Vamos aumentar esse som, que é hora de despertar. Tomar um café quentinho e pra lida trabalhar. A maior preocupação é com a minha produção. Pro meu gado... Partindo para o lado do visual, a pelagem dos animais melhorou consideravelmente bem. E nos índices zootéricos, a gente observou que no ano que a gente não usou, ficou uns 3 a 4% menos de prenhez do que no ano que foi usado. É justamente nesse sentido que a gente observou, que nos anos anteriores tinha dado em torno de 94% o índice de prenhez das novilhas no primeiro toque, esse ano passou para 98%. Então deu uns 4% a mais de prenhez depois que a gente passou a usar o fosfosal. Eu costumo falar que eu gosto de usar produto de ponta que eu fico livre desse problema do que usar um produto que não seja de ponta. Pelo menos eu tenho certeza que do produto não foi, então eu indico sim, com certeza. Ó, esse lote especificamente foram tocadas 284 novilhas, deu só apenas 6 vazias. Então não tem muito o que falar, o resultado está aí, para quem entende é isso aí. Caros amigos pecuaristas, o fosfosal da Virbac vocês encontram na Elite Agropecuária, sediada em Paragominas, Pará, na rua São José, 242. Telefone de contato DDD 91 3729 1102. Venham fazer uma visita e conhecer as condições especiais desse produto. Pensa num produto bom! Fosfosal, uma injeção de peso. Estamos de volta com a Agricultura BR e destacamos agora informações sobre o café.
E de acordo com a consultoria Safras e Mercados, ela divulgou um levantamento que aponta até o dia 19 de novembro a comercialização da safra 2018-2019 de café já atingiu 59%, um aumento de 8 pontos percentuais na comparação mensal. De acordo com o levantamento, você vê na sua tela que, levando em conta a estimativa da safra para o Brasil de 60 milhões e meio de sacas de 60 quilos, foram comercializadas então 35 milhões 790 sacas até o momento. As vendas estão levemente atrasadas em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos agora saber como está a comercialização da variedade de café Conilon. Este ano está à frente dos anos anteriores. A gente mostra essa comparação na tela agora para você. Veja que, de acordo com Safras e Mercado, 69% da safra de café Conilon do Brasil do ciclo 2018-2019 já foi comercializada. Isso mostra uma trajetória de aceleração nos últimos anos, já que no ano passado eram 68%. E na média dos últimos 5 anos, o índice estava em 65%. E agora nós vamos destacar a previsão do tempo para as regiões sudeste e sul do Brasil, direto da Somar Meteorologia, com a Juliana Rezende. Juliana, o que os produtores dessas regiões podem esperar para os próximos dias? Olha, Carla, região sudeste, incluindo o Paraná, também devem esperar muita chuva os produtores dessa região, porque deve ter uma área de baixa pressão intensa que vai provocar pancadas de chuva de forte intensidade nesses próximos dias. Agora, falando um pouquinho da situação de umidade do solo, segue bastante elevada em pontos do sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Nas demais áreas da região sul e São Paulo, a umidade do solo acabou caindo um pouco mais por conta das chuvas mais fracas nesses últimos períodos. No decorrer desses próximos dias, então, a gente tem a formação de uma área de baixa pressão próxima ao interior do país, que vai ajudar a aumentar as instabilidades entre Paraná, São Paulo e também pontos do interior do estado de Minas Gerais. Tem previsão de pancadas fortes, com acumulados de até 30 milímetros, até pelo menos o dia 27 de novembro. Agora, essa chuva toda ela não vai conseguir alcançar pontos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina também. A chuva que acontecer entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina acaba sendo de fraca intensidade, com menos potencial para temporais. A partir da semana seguinte, a partir do dia 28 de novembro, a chuva perde mais uma vez a intensidade na região sul. São Paulo agora também vai ser influenciado por conta de uma massa de ar mais seco que deve atuar na região a partir da semana seguinte. E aí a gente vai ter mais períodos de melhoria, com sol aparecendo ao longo do dia e risco para aquela chuva somente no final da tarde. Pancadas mais fracas, sem risco para aquela chuva mais persistente. Já o estado de Minas Gerais e Espírito Santo acabam sendo mais influenciados por conta das instabilidades que vão migrar cada vez mais para as áreas mais ao norte do país. E aí segue chovendo com forte intensidade, chuva bastante persistente nessas regiões, nesses dois estados, com risco para acumulados de 50 a 70 milímetros. E até pelo menos o comecinho do mês de dezembro, dia 7, tem previsão de chuva forte ainda entre Espírito Santo, Minas Gerais. Nas demais áreas, as pancadas vão seguir bem fracas, isoladas, com predomínio de tempo mais seco ao longo do dia. Então, o cenário é de predomínio de tempo mais seco na maior parte da região sul, incluindo São Paulo, isso a partir da próxima semana, porque ainda nesses próximos dias tem previsão de chuva no Paraná, sudeste também, pancadas bastante expressivas e também com risco para forte intensidade por alguns momentos. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Obrigada, Juliana. Até já. O agronegócio brasileiro é o grande motor da nossa economia, respondendo por 1/4 individualmente do PIB do país. Se não fossem os entraves logísticos, essa contribuição poderia ser ainda maior. E para tomar frente deste desafio, o governo federal, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, lançou o AgroMás. E quem fala para a gente sobre este programa é o Éder Campos. Você que é produtor sabe, depois de dar duro no campo, tem mais trabalho para levar seu produto ao mercado. São inúmeras exigências e normas que precisam ser cumpridas. São coisas necessárias para garantir a qualidade dos alimentos comercializados, mas também são muitas coisas ultrapassadas, burocracia que já não tinha mais sentido nos dias de hoje. Mas isso mudou com o AgroMás, um programa inovador que já transformou a vida dos produtores brasileiros.
Em apenas 2 anos, o Ministério da Agricultura adotou mais de 1.000 novas soluções que estão reduzindo custos e agilizando os processos de inspeção de mercadorias, tanto na comercialização dentro do país, quanto na importação e exportação. São soluções de diversos aspectos, tais como modernização de normas regulatórias e o estímulo à produção sob a ótica da responsabilidade social e sustentabilidade. O Agro Mais é isso. São 2 anos de avanços no campo e na vida de quem produz, com benefícios para todos os brasileiros. Veja no próximo bloco, contratação de crédito rural expandiu nesta safra no estado de Mato Grosso. E ainda nesta edição do Agricultura BR tem a sua participação no quadro Agricultura BR Responde, que você pode participar por este número que aparece debaixo da sua tela, é o 67996562266. Nós voltamos já. A contratação de crédito rural cresceu no estado do Mato Grosso nestes 3 primeiros meses do ano safra. Mais informações com Valdir Pacheco. A contratação do crédito rural expandiu 31,76% na atual safra em Mato Grosso. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, o valor contratado para custeio, investimento, comercialização e industrialização soma 7,233 bilhões de reais. De julho a outubro, o montante representa incremento de 1,743 bilhão de reais em relação ao mesmo período da temporada anterior. As liberações envolvem 11.513 contratos, incremento de 9% perante a 2017, que foi de 10.555 contratos. Destes, 6.395 foram para a agricultura e 5.118 para a pecuária. Considerando todos os tipos de investimento, a agricultura ficou com a maior parcela no valor contratado de 76% na safra atual. As lavouras investiram 5 bilhões 535 mil nesta temporada, enquanto a pecuária ficou com o restante, 1 bilhão 697 mil reais. O valor contratado pela pecuária é 31% maior que no ano passado. São cerca de 400 milhões de reais a mais. O número de contratos na atividade cresceu 6,7%, chegando a 5.118. A Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, avalia que o salto é positivo para o setor, já que indica que os produtores estão investindo mais e as instituições financeiras estão mais predispostas a oferecer crédito. Por outro lado, pontua que os produtores de menor porte ainda não são atendidos pelos programas de financiamento devido a fatores como o custo da taxa, prazo para pagamento e falta de escala para conseguir honrar esse compromisso financeiro. Na pecuária, ainda tem demanda reprimida por investimentos para os produtores que não estão entre os médios e grandes e nem se enquadram no Pronaf. É aquele produtor que tem entre 150 e 500 cabeças. A Acrimate está fazendo um diagnóstico para mostrar ao mercado e ao setor financeiro a importância desse público. Eles representam cerca de 30% das propriedades de pecuária. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E nos primeiros 4 meses do financiamento da produção pelo Plano Agrícola e Pecuário, a contratação de crédito rural já atinge 64 bilhões de reais. E sobre este assunto, a repórter Catarina Martorelli conversou com o secretário de Plano Agrícola do Ministério da Agricultura. Vamos ver. É isso mesmo, a contratação de crédito rural pelo Plano Agrícola e Pecuário teve um aumento de 26%. A gente está aqui com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Wilson Vaz. Secretário, teve um aumento, então, não só de recursos de custeio e de investimento, mas também do número de contratos, né? Exatamente, tá? Então, eu digo assim, todas as variáveis, né, que sinalizam para uma boa, né, safra, estão acontecendo do ponto de vista do crédito. Você teve esses 4 primeiros meses, né, uma forte demanda tanto para crédito de custeio como para crédito de investimento, para industrialização, para comercialização, que no agregado, né, o total, deu um incremento de 26%. As operações de custeio
cresceram 20%. A de investimento, eu acho que investimento é uma informação bastante relevante porque ela sinaliza questões de médio e longo prazo, é a confiança no negócio, tá? E essa rubrica investimento, ele cresceu 38%. E lá na ponta, quem sente é o próprio produtor, né? O próprio agricultor. Com certeza, tá? Sinal que a demanda está acontecendo, os recursos estão disponíveis e as operações estão fluindo numa velocidade bastante positiva. Dentro desses dados, a gente tem vários programas específicos, né, custeados pelo PAP, pelo Plano Agrícola e Pecuário. Sim, temos. Nesse momento, os 4 primeiros meses do Plano Safra, julho, agosto, setembro, outubro e até novembro, então tem uma concentração muito forte de operação de custeio. Mas mesmo assim, os investimentos também foram bastante fortes, seja no financiamento de máquinas e equipamentos agrícolas, né, liderados pelo Moder Frota, no programa de construção de armazéns nas propriedades rurais, inovação tecnológica da agricultura e agricultura de baixa emissão de carbono, que são, né, programas prioritários do ponto de vista de políticas públicas e da forma como fomos demandados pelos produtores, estão fluindo assim num ritmo e valor bem mais acentuados do que na safra passada. A gente pode dizer que a base desse aumento, embora ele esteja em todas as etapas aí, né, dessa questão do crédito rural, se deve ao investimento maior mesmo do Ministério nisso? Assim, eu acho que é um acerto no direcionamento das políticas, tá? A gente a gente faz, assim, trabalha essas políticas a partir das sugestões e críticas que vêm do setor produtivo, tá? E demais agentes que estão envolvidos no agronegócio, tá? Então, a partir daí você estabelece, e, né, tendo em mente as restrições orçamentárias que nós temos do ponto de vista de fiscal, né, do Tesouro Nacional, as fontes de recursos que estão disponíveis, que a gente pode trabalhar, e dentro disso a gente constrói, né, esse arcabouço de medidas e que felizmente, né, elas estão no caminho certo, estão acontecendo. Temos a oferta de recursos e as demandas, né, para atender as demandas eventualmente que surgirem. Então, secretário, a gente está num momento de transição, né? Inclusive a transição do próprio mapa já está acontecendo, né? Tanto do coordenador da transição, Elmar Novak, quanto também a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Eles já tiveram aí 2 reuniões. Com relação à Secretaria de Política Agrícola, o que ela vai herdar nesse próximo governo? Bom, a deputada federal, né, futura ministra já anunciada, Tereza Cristina, ela conhece esse agronegócio, o trabalho que nós fazemos, né? Ela sempre foi muito ativa nisso aí, né? Enquanto ela estava no Estado e depois aqui como parlamentar e à frente da Frente Parlamentar da Agricultura. Então, ela conhece essa realidade, né? Em várias ocasiões teve conversando com o ministro, com o secretário executivo e mesmo com aqui na Secretaria de Política Agrícola. Então, ela conhece, sabe, conhece bem o que envolve as políticas, né, relacionadas ao agronegócio. Não só na esfera do Ministério da Agricultura, como também de outras áreas de governo. Então, ela aqui da política agrícola, que o carro-chefe é o crédito rural, mas também trabalhamos com apoio à comercialização, através do mecanismo de PEP, PEPRO, né, para viabilizar o escoamento da safra, e a política de seguro rural. Basicamente são, né, essas 3 linhas, o crédito, o seguro rural e o apoio à comercialização. Então, ela conhece esses 3 mecanismos, né, que nós acionamos na execução da política agrícola, e a CONAB também, que é o órgão executor, operacional dessas políticas, de maneira que ela vai encontrar, do ponto de vista do crédito, né, e da forma como está acontecendo, um ambiente bastante satisfatório já, né, no encerramento do ano e também, né, pensamos assim para o primeiro semestre e em breve também ela terá que anunciar um plano safra, que é o 2019-2020, e certamente ela tem muita informação para fazer, né, os anúncios que forem pertinentes. Tá certo. Obrigada e boa transição. Obrigado. Essas são as informações, então, direto daqui da Secretaria de Política Agrícola do MAPA, Catarina Martorelli para o SBA. E atenção, você que mandou mensagem para a gente, chegou a hora do Agricultura BR Responde. A participação de agora vem lá do estado da Bahia. Você que mandou mensagem, vê se é ela na tela. É o Clóvis, de Ceabra. Ele disse o seguinte: boa tarde, gostaria da previsão do tempo para minha cidade até janeiro. Estou sempre ligado na programação. Que bom saber, Clóvis. Obrigada pela sua companhia por aqui todos os dias, então. Vamos saber, então, agora com a Juliana Rezende, como fica o clima para essa região da Bahia. Ju?
Respondendo à dúvida do telespectador Clóvis de Ceabra, na Bahia, que quer saber como que ficam as condições de tempo para a região dele agora nesses próximos dias, olha, tem previsão de muita chuva já no decorrer das próximas semanas. A expectativa é de áreas de instabilidades avançando pela região de Ceabra, grande parte do interior da Bahia, com acumulados de até 30 milímetros já até o dia 27 de novembro. Mas essa chuva aumenta ainda mais nas semanas seguintes. A partir do dia 28, como as instabilidades vão ganhar mais intensidade em todo o estado da Bahia e avançar cada vez mais, tem previsão de pancadas fortes. E aí sim, risco até para alguns temporais na região. O acumulado de chuva vai seguir bastante elevado, podendo alcançar de 50 até 70 milímetros na região de Ceabra somente durante essa semana. E até pelo menos o dia 7 de dezembro, a chuva vai seguir muito intensa ainda. Então as instabilidades vão migrar cada vez mais para a Bahia e aí nos primeiros dias do mês de dezembro é que devem acontecer fortes episódios de chuva na maior parte da região de Ceabra. Então a chuva vai ganhando intensidade aos poucos no decorrer das próximas semanas, mas principalmente nos primeiros dias de dezembro deve chover de forma bastante intensa na região, risco para temporais e também elevados acumulados de água. Agora falando um pouquinho dos demais dias, a expectativa é que essa chuva não fique tão intensa no decorrer da segunda quinzena do mês de dezembro, cenário então de mais irregularidade de chuva, segunda quinzena de dezembro até a primeira quinzena do mês de janeiro. A gente deve ter episódios de chuva, mas ainda períodos de tempo mais seco intercalando com as instabilidades. E aí, a partir da segunda quinzena do mês de janeiro, aí sim a chuva volta a se tornar cada vez mais frequente na região de Ceabra e também com maiores acumulados de chuva na região. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas no próximo bloco temos mais uma participação do quadro Agricultura BR Responde. Se você ainda não mandou mensagem para a gente, aproveite esse tempinho. Nosso número é o 67996562266. Está aí na tela para você. Nós voltamos em instantes. Estamos de volta e você que participou aqui do quadro Agricultura BR Responde, nós queremos responder você. E nós temos mais uma participação lá da Bahia. Vamos ver quem é o telespectador da vez. É o Hudson de América Dourada. Ele diz: boa tarde, amigos do canal do Boi. Estou sempre ligado no programa. Gostaria de saber a previsão do tempo aqui para a minha região, pois aqui está muito seco. Hudson, muito obrigada pela sua participação aqui no Agricultura BR Responde. E antes de responder a sua pergunta, nós temos uma breve curiosidade sobre a sua região, que a gente foi ver onde você mora, né? E a cidade América Dourada é um município que fica ali no norte, no centro-norte baiano e faz parte da microrregião de Irecê, com outros municípios que tomam por reconhecimento na atividade de irrigação agrícola. Então dá para entender porque você está perguntando se tem chuva ou não. E para saber então se vai chover, se não vai chover, vamos ver com a Juliana Rezende, direto da Somar Meteorologia. Juliana? Respondendo o telespectador Hudson de América Dourada, na Bahia, olha, tem previsão de muita chuva chegando por aí, beneficiando, então, principalmente conseguindo aumentar os níveis dos reservatórios na região. Essa chuva ganha intensidade aos poucos. Nesses próximos dias, já tem previsão de instabilidades avançando pela Bahia. Os acumulados é que ainda não devem ser tão elevados. Agora, no decorrer desses próximos dias, até o dia 27, acumulados variando de 15 a 30 milímetros. É uma chuva que já começa a ganhar intensidade de forma gradual. E a partir do segundo período, essa chuva ganha ainda mais força. Aí sim, já temos acumulados mais expressivos, aumentando em torno de 50 até 70 milímetros o volume de água no decorrer da semana do dia 28 de novembro até 2 de dezembro. E é nesses primeiros dias de dezembro que a chuva vai se tornar cada vez mais intensa na região de América Dourada. Aí sim, tem previsão de muita chuva para a região, com acumulados de até 100 milímetros, podendo alcançar até 130 milímetros em algumas regiões do interior da Bahia. Então, de forma geral, essa chuva lá começa a avançar aos poucos pela região de América Dourada nesses próximos dias e é nas primeiras semanas do mês de dezembro que devemos esperar os maiores episódios de chuva na região de América Dourada, com acumulados que podem passar até dos 100 milímetros na região, beneficiando principalmente os reservatórios da região de América Dourada. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até amanhã. Boa tarde a todos.
O Showtech 2019 está chegando, vai ser realizado de 16 a 18 de janeiro em Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul. Uma das empresas que estará presente será o grupo Água Tirada. Ana Neri faz o convite para a gente. Olá, eu sou Ana Neri do Grupo Água Tirada e temos a satisfação de estar te convidando para esse precioso evento que é uma grande oportunidade, o Showtech em Maracaju, em janeiro de 2019. Nós estaremos como Grupo Água Tirada mostrando o que temos de melhor e a Fundação MS preparou algo muito especial. Podemos trocar experiências sobre empresa familiar, sucessão, será um prazer. Venha fazer parte deste momento histórico de Maracaju, Mato Grosso do Sul e o nosso precioso Brasil. No próximo bloco, as informações finais desta edição. Nós voltamos já. Uma pesquisa realizada pela Unicamp em Mato Grosso não encontrou traços significativos de herbicidas em trabalhadores rurais. Veja na reportagem de Valdir Pacheco. Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Farmacologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp de São Paulo, não encontrou traços significativos do herbicida glifosato em urina de trabalhadores rurais de Mato Grosso. O resultado foi apresentado recentemente na Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja. Os pesquisadores, sendo um médico toxicologista e um químico e farmacêutico, mostraram que em 90 amostras analisadas a partir da metodologia desenvolvida e avaliada, em apenas 11, ou seja, 12%, foram encontrados níveis quantificáveis de glifosato. Nestas amostras, o maior valor encontrado foi de 0,007 mg por quilograma. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, a ingestão diária aceitável, IDA, é de 0,042 mg por quilograma. O relatório informa que o tempo que esses trabalhadores ficaram expostos ao glifosato antes do estudo não influenciou em maior ou menor quantidade de resíduos, visto que o nível mais alto encontrado foi obtido no candidato número 19, 7,13 ng por ml, com o tempo de exposição de 1 ano e 9 meses, enquanto que o candidato número 29, com um tempo de exposição de 10 anos, não obteve nenhum nível de resíduo quantificável. Como estudos sugerem, uma taxa de absorção de aproximadamente 20%, pode-se considerar que a ingestão possa ter sido até 5 vezes maior do que a dose interna encontrada. Assim, o maior nível de resíduo encontrado, 7,13 ng por ml, poderia equivaler a uma dose externa de até 0,003 mg por quilograma. Isto é, 7,14% da dose diária aceitável, relatam os pesquisadores. E reforçam ainda que nenhum estudo mostra uma relação causal entre ser agricultor e ter câncer. Segundo a ProSoja, é de interesse de todos os agricultores ter conhecimento sobre a segurança dos produtos que usam em suas propriedades e, como associação, faz a conscientização sobre o uso correto de EPIs. E o que tem preocupado a entidade são notícias sem conclusão científica e que são disseminadas sem conhecimento. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. E esta edição da Agricultura BR vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde, Ju. Boa tarde para você também, Carla. Uma boa tarde a todos e a gente se vê na próxima. Até mais.